Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha nos resultados da Uzi Minas. Está aqui na cotação atual. Você até está vendo aqui que o mercado nesse momento aí, depois que recebeu as notícias, está com o drama de sempre, a queda aí de 5% no dia de hoje. Muita gente aí realizando lucro, não é? Na verdade aqui, muito mais do que os resultados da empresa, porque eu já lhe digo mais ou menos que estão em linha com o que era esperado pelo mercado. E o valor atual está em 12,44. Quando eu falo pelo mercado, é o seguinte: tem uma empresa, por exemplo, que se chama essa daqui, olha, Refinitiv, que eles fazem muito essa parte de consolidação de informações, de dados, da parte do mercado financeiro. Se você vir aqui, Who We Are, é que eles mencionam o que é que eles fazem. Tá? E esse aqui é o tipo de empresa que consolida as informações e dá mais ou menos mostrando que o mercado em geral, os fundos, os bancos esperam em termos de resultado da empresa específica, também baseado no passado da empresa, no histórico futuro e tudo mais. Então, quando ele fala que o que o mercado esperava, é baseado nesses dados, por exemplo, de uma empresa como essa. E quando está na média do mercado, quer dizer que está mais ou menos nos 10% do que eles esperavam. Tá bem? Bem, vamos lá. Você vai aqui, deixa eu tirar essas setas. Você vê que em termos de comunicado, já tem aqui a apresentação dos resultados, né, do primeiro trimestre de 2022. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. Aqui, resultado da empresa. O mercado caiu 5%, para quem acredita na empresa, pode ser uma oportunidade de compra, não é? Não estou dizendo para você comprar ou vender, eu estou dizendo que depende muito do seu ponto de vista. Que o mercado está subindo ou descendo, como meu pensamento é sempre de longo prazo, para ser honesto, não me importa. Mas vamos lá. E aqui você vê os resultados do primeiro trimestre de 2022 consolidado. A parte de vendas aqui, né? Tanto mercado externo como interno. E você vê que teve um crescimento aqui de 7% na parte externa e na parte interna 10%. E aqui é uma queda de 38%, é bastante representativa em termos de vendas do minério de ferro. Realmente, isso aí é algo que chamou bastante a atenção. Lucro líquido teve uma queda do quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022 de 49%. No final, vou dar uma explicação geral desses números aqui, só para você entender o que está acontecendo. E vou só mostrar aqui o que aconteceu em termos de resultados. Mas no final, dou uma explicação em minha opinião. O EBITDA ajustado aqui teve uma queda de 37% em relação ao quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022. Você viu a parte consolidada aqui do EBITDA e margens ajustadas. A margem deu um decréscimo também aqui no primeiro trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021, está em 19,9%. O número aqui é bastante representativo também. Os efeitos não recorrentes, você vê que o primeiro trimestre de 2022 não teve efeito não recorrente. Então, como o quarto trimestre de 2021 foi de 1,8 bilhões e aqui tem 1,5 bilhões, teve uma redução realmente, mas também não é nada de outro mundo. A parte de siderurgia também, o EBITDA e margens ajustadas. E você vê aqui também a mesma coisa, a fato de efeitos não recorrentes, 666 milhões aqui, influenciou também nessa queda. Mas de toda forma, era 1,3, foi para 1. Mas quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, que era 1,2, e agora está em 1,0. Então, uma variação mais ou menos seus 10%. Resultados de mineração, EBITDA e margens ajustados. Você vê aqui que está em 42,5%, 345 milhões. Então também não está, comparado, por exemplo, com o quarto trimestre de 2021, não foi tão terrível assim. Resultados aqui em termos de soluções, né? Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, que não importa muito, não é tão representativo assim no negócio como um todo, é só por isso. Mas aí vamos dar uma resumida aqui no que está acontecendo dos resultados da empresa. Vou até voltar para o gráfico aqui, porque fica mais fácil de você entender e visualizar. Essa queda aqui do mercado ser 5%, né? O mercado aqui gosta do drama. Mas vamos lá, minha opinião, tá? Lembrando, isso aqui é uma opinião. A empresa teve um lucro, claro, de 1,2 bilhões de reais nesse trimestre. Quando você compara na base anual, isso dá uma alta em torno de 5%. Apesar que o EBITDA ajustado caiu 36%, né? Também lembrando que a parte do lucro da empresa, da siderúrgica, digamos assim, teve uma redução de 49%, quando você compara com o quarto trimestre de 2021. Além disso, a empresa teve esse lucro líquido de 1,2 bilhões nesse trimestre de 2021, como eu já falei anteriormente, crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2020.
mas teve uma redução de 49% quando você compara com o quarto trimestre de 2021. E aí, quando eu falo das projeções do mercado, a parte desse lucro da empresa ficou em linha com o mercado, porque o consenso, de acordo com esse site aqui que eu tinha falado com vocês, né, do Refinitiv, era de 1,25 bilhões. E eles chegaram a um lucro de 1,263. Então era algo que o mercado já esperava. O lucro aí, aquele antes dos juros, o EBITDA da empresa, digamos assim, somou 1,5 bilhões nesse primeiro trimestre de 2022 e teve um recuo forte, né, de 36% na comparação com o mesmo período de 2021. Receita líquida realmente também foi de 7,8 bilhões mais ou menos, teve uma alta de 11% na receita líquida, comparado com o ano anterior, com o primeiro trimestre de 2021, mas teve uma queda em relação ao último trimestre de 2021 de 3%. A projeção era de 7,9 bilhões, de acordo com aquele Refinitiv. Chegou a 7,8 bilhões, então também está em linha, não é? Porque eles tiveram uma receita líquida de 7,8 bilhões, a estimativa do mercado era de 7,9 bilhões, então está dentro daquela margem dos 10%. A empresa também, o que eles falaram sobre isso, né? É que a queda de lucratividade foi em razão dos efeitos não recorrentes, operacionais e financeiros, que foram registrados no quarto trimestre de 2021, o que faz todo sentido, né? Além disso, também o menor resultado operacional. Esqueceram de mencionar isso, mas o resultado operacional no período também foi registrado abaixo. Teve uma queda na margem EBITDA, que chegou, apesar de chegar a 20% ajustada, teve uma queda de 14 pontos percentuais, né, que é muita coisa. O volume de vendas de aço foi de 1,1 bilhão de toneladas no primeiro trimestre de 2022, também uma queda que foi de 10% ao registrado no primeiro trimestre de 2021. E esse volume de vendas do minério de ferro, que caiu 17% no primeiro trimestre de 2022 e atingiu 1,6 bilhões de toneladas. Lucro bruto também totalizou 1,7 bilhões, teve uma queda de 30% quando você compara com o primeiro trimestre de 2021. Despesas também aumentaram, foram de 130 milhões, ou seja, elas aumentaram 13% mais ou menos em relação ao trimestre do ano anterior, ou seja, aquele primeiro trimestre de 2021. E o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2022 foi de 502 milhões de reais, lembrando que no primeiro trimestre de 2021 foi negativo de 375 milhões. Isso aí foi muito devido a essa variação cambial, né? Que a parte líquida aí deu um lucro, deu um ganho líquido devido a essa variação cambial forte que teve no Brasil nesse começo do ano, de 434 milhões. Ou seja, ajudou bastante esse resultado financeiro da empresa. Tá, então, e aí tem mais dados, mas em resumo. A empresa apresentou resultados, na minha opinião, foram bons? Não, não foram excelentes. Foram surpresa? Não, não foram surpresa. Então, foram mais ou menos em linha com o mercado que se esperava. Então, o que justifica essa queda aí de seus 5% hoje? É o mercado sendo mercado. Tá bem? Então, minha expectativa para a empresa continua sendo de bons dividendos, de bons proventos para o ano de 2022. Agora, mais em linha realmente com o que a empresa pode fazer. Outra coisa que influenciou essa queda aqui foi essa outra divulgação de hoje. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Onde eles falam aqui a expectativa de conclusão das obras para reparo do alto forno número 2 da usina de Ipatinga foi alterada para junho de 2022. Até aí tudo bem. Sem modificação do valor do investimento, CAPEX, ou seja, não vai ter aumento de gastos, de custo. A companhia informa ainda que o retorno à operação do alto forno número 2 está condicionado, além de uma avaliação da conjuntura do mercado, a recuperação do desempenho operacional das coquerias da usina de Ipatinga. Você precisa disso aqui, né, para os fornos. Essa parte do mercado é importante, porque se a demanda está diminuindo e você consegue tomar conta sem ter esse forno aqui, essa despesa com esse forno adicional, para a empresa também não é ruim, mas já mostra que a previsão da empresa para o próximo trimestre, pelo menos, não é de crescimento, porque senão esse forno já estaria aí com uma pressão grande para aumentar. Estão esperando para ver o que vai acontecer. E aí também influencia essa queda da ação. E aqui mostra que vem apresentando menor disponibilidade de produção de coque em função da necessidade de realização de serviços de preservação e manutenção. E aqui eu disse sempre que a empresa vai manter os acionistas informados. Então, em resumo, pessoal, na minha opinião, tá? O resultado veio em linha com o que o mercado esperava, com o que eu também esperava. Nada de outro mundo, e a Uzi Minas continua sendo uma excelente empresa. Tá? Pode cair mais? Pode cair mais.
mercado a gente nunca sabe. E aí você vai ver um vídeo anterior que eu fiz, o preço-alvo e justo da empresa. Agora, tendência aí, se tiver interesse, é que eu faça uma atualização do preço-alvo e justo da empresa, baseado já nos resultados desse trimestre. Tá bom? Aguardo vocês nos comentários para saber se vale a pena fazer ou não. Obrigado, nos vemos na próxima. Até mais.